Muito bem, e olha, as informações, né, que vêm do Ninho do Urubu dão conta de que o Domi, ele tem treinado uma equipe. Não significa dizer que vai ser o time que entra em campo domingo, mas que ele tem, na maior parte das atividades, utilizado Diego Alves, Isla, que depende de documentação ainda para estrear, Tuller, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pedro e Bruno Henrique, ele tem utilizado a maior parte do tempo disponível essa formação. Repito, não significa dizer que será esse o time, mas ele tem usado bastante essa formação para esse jogo importantíssimo de domingo, Mauro, contra o Santos, lá na Vila Belmiro, Mauro César. Isso pode ser um esboço, né, do que ele pretende fazer, né? É natural que ele faça aí diferentes exercícios, digamos assim, nessa semana de treinamento, né? A primeira semana que ele tem aí para poder treinar e desenvolver aí melhor o time. Um técnico com esse perfil, ele não vai se prender jamais a um time, a um 11 inicial, a uma forma de jogar. Ele faz parte de uma escola de treinadores que modifica a equipe a cada rodada, dificilmente repete a escalação, poupa jogadores pensando geralmente no pacote de jogos daquele período. Eu acho que essa foi a razão, na minha opinião, pela qual ele deixou a Arrascaeta e o Gerson de fora no último jogo, dando oportunidade a outros jogadores, para justamente poder pegar essa sequência que envolve Santos, tem Bahia, tem Fortaleza, depois Fluminense, Ceará, e mais jogos fora do que no Rio de Janeiro, porque tem 2 jogos da Libertadores no Equador em sequência. É um período de jogos importantes e muitos fora do Rio de Janeiro, né, com viagens e tudo mais. E está claro que ele vê o Tuller como reserva do Rodrigo Caio, Gustavo Henrique então é reserva do Léo Pereira nesse momento, 2 zagueiros do lado direito, 2 do lado esquerdo. O Thiago Maia, eu acho que se jogar é justamente para dar uma pausa aí no Ilharão, que tem jogado todos os jogos, né, não tem sido preservado. E eu acho que existem algumas diferenças, inclusive no ano passado, quando o Jorge Jesus até revezava alguns jogadores em algumas posições, mas não com a... Ele nunca fez aquilo que, por exemplo, o Renato faz no Grêmio direto, poupar 11, sem chance. Poupava um ou outro jogador e poupava. Mas ele não tinha as opções que hoje existem no elenco, né? Que foram contratadas, inclusive, a pedido do próprio português, que acabou indo embora. Ele não tinha... Os 2 zagueiros que chegaram, saiu o Maria e vieram 2 zagueiros. Não tinha Thiago Maia, não tinha Michael, não tinha Pedro Rocha, não tinha Pedro. São vários jogadores que foram incorporados ao elenco do Flamengo nesse ano. E o técnico recém-chegado, acho que ele está tentando ali ver de que maneira ele pode aproveitar os jogadores, de que forma ele pode aproveitá-los melhor. Acho que esse jogo é um jogo que você pode imaginar que o time vai fazer uma atuação melhor. Fez acho que até bons 30 minutos contra o Botafogo, não foi ruim a atuação, foi boa, mas não conseguiu aproveitar aquele momento de supremacia para fazer a vantagem do placar, até quase sofreu um gol no bom contra-ataque do Botafogo. E agora contra o Santos, depois de uma semana, é óbvio que se espera que o time consiga produzir mais, consiga jogar mais, para, quem sabe, conseguir a partir daí resultados que não tenham acontecido. Acho que o grande erro dele até agora foi, de forma precipitada, ter mexido muito no time, em alguns momentos, na forma de jogar, na estrutura. No decorrer do jogo contra o Atlético Mineiro, no início do jogo contra o Atlético Goianiense, ali foi um erro crasso, né? E alguns momentos contra o Grêmio, quando ele começou a alterar demais a equipe ficou muito confusa, perdeu muito daquilo que ele herdou, embora a herança que ele tenha recebido do Jorge Jesus é uma herança de difícil execução, porque os jogadores, muitos deles, fora de forma, acima do peso, abaixo do peso. Os jogadores ganharam, sabe-se lá por quê? 11 dias de folga, né? Naquele período no hiato entre a saída de um técnico e a chegada de outro, 11 dias de folga. Treinaram com o ex-técnico da base, o Maurício de Souza, durante um tempo, né? E ali ficou muito claro que os jogadores não tiveram, digamos assim, um rigor ali no dia a dia para uma preparação mais adequada. Quando ele chegou, ele encontrou um cenário que não era dos melhores, cometeu também os seus erros, como eu falei, e o resultado disso é que até agora a campanha do Flamengo é fraca, mas com muita coisa ainda para acontecer. O que a Sada destacou no começo do programa, inclusive a questão das colocações do ano passado, esse ano, 5ª rodada, 6ª rodada, é muito pouco, não prova rigorosamente nada, há tempo para todo mundo, desde que consiga se organizar, jogar bem e vencer as partidas. Tetra, jogaço domingo na Vila Belmiro, já vamos falar do Santos, né? O Cuca já revelou a escalação para o jogo de domingo,
mas é um jogo muito importante para o Flamengo, para o Domi e com um tempo melhor de preparação, Tetra. Bom, João, como para o Santos também, né? Do Cuca, também passa por essa situação, né? Mudança no comando, chegada, alguns jogadores saem, né? Tem outros problemas. O Santos a gente vai falar também dele. Mas eu acho que, assim, acrescentando, né, de tudo que foi falado, ele tem também, acho que, uma sequência muito difícil pela frente, como foi falado, de jogos fora do Rio de Janeiro. Aliado a isso, essas mudanças, não digo nem só de nome, de forma tática de jogar, compromete o desempenho dos jogadores, que está muito abaixo, na minha opinião. Muito abaixo, né? Eu acho que ele muda para botar em prática um conceito que ele tem de jogo, que é diferente do Jorge Jesus, mas também pelo rendimento ao qual os jogadores estão, o nível técnico que os jogadores estão. Inclusive, ele, pós-jogo, nas entrevistas, disse que o Flamengo parecia que estava num ritmo de pré-temporada. Bem por isso, né? Como o Mauro falou, os jogadores, eles, quando terminou o Campeonato Carioca, e aí foi uma escolha do Flamengo, a gente tem falado isso, né? Da direção do Flamengo, de voltar antes, de começar o Campeonato Carioca antes, então tá pagando também o preço por isso, porque depois de um Campeonato Carioca dá uma folga longa, os jogadores voltam e não voltam com o mesmo ritmo de trabalho e treinamento. O Maurício é ótimo treinador, né? Tem um futuro pela frente, eu conheço ali o trabalho dele na base, mas os jogadores da equipe profissional do Flamengo, é claro que não o olham como olhava para o comando do Jorge Jesus. E sem saber qual o treinador que vai vir, não tem o mesmo foco nos treinamentos, né? Por experiência própria, né? Você, para começar um Campeonato Brasileiro sem uma preparação adequada, é um início ruim, como esse do Flamengo. Agora, tem elenco? Tem. Tem um time maravilhoso, um elenco sensacional. Como o Quesada falou, eu concordo. Ainda acho o Flamengo favorito, sim, mas no mesmo patamar. Desceu o patamar. Aquele patamar de 2019 desceu, mas ainda coloco ele como favorito para conquistar título, junto com outras equipes, aí, como o Grêmio, Palmeiras, o próprio Inter, o próprio Atlético Mineiro, mesmo com o trabalho aí também do Sampaoli, que a gente vai falar que muda muito, né, a característica. Mas, assim, a filosofia, a metodologia de trabalho também do Domi, informação que eu tenho lá do Flamengo, e é diferente, né? A forma de abordar os jogadores, o Jorge Jesus era um cara muito enérgico, muito dinâmico, muito ativo com os jogadores. Ele é mais calmo, mais tranquilo, é mais da conversa, é mais dos treinos posicionados. Então, tudo isso também muda o que os jogadores vinham fazendo há um ano. Então, é um período de adaptação de todos, do Domi, com os jogadores, com o campeonato e ele conhecendo o seu elenco. Acho que ele faz mudanças para buscar as melhores peças para aquilo que ele entende de futebol. E para isso, vai levar um tempo, vai ter sofrimento. Não é toda hora que o raio cai igualzinho, né? O Jorge Jesus chegou, teve alguns tropeços no início também, né? Até ajeitar, e a coisa aconteceu e deslanchou. Depois daquele jogo contra o Emelec. Deu certo, encaixou. Jogadores chegaram, né? Jogadores de fora, experientes, que encaixaram no esquema dele. A coisa foi. Mas com o próprio Jorge Jesus já não estava bom nessa volta do Campeonato Carioca. Então, acho que tem que dar tempo para o Domi. Ele teve agora essa semana, que também teve 2 dias de folga, né? Então, já teve 2 dias de folga. Ele tem um tempo para o jogo, que não acho longo, e tem 2 jogadores que são titularíssimos que não estão treinando com esse grupo, que é o Rodrigo Caio e o Gabigol. Então, acho difícil a presença deles, já que ele quer um tempo de treino e ele está treinando com uma equipe sem esses 2 jogadores. Então, aí é uma opinião, acho difícil esses jogadores jogarem sem estar treinando essa parte tática que o treinador quer. Então, acho que esse time aí pode acontecer, e é um time de altíssimo nível. Agora, vai ser uma pedreira, porque do outro lado o Santos também precisa demais da vitória. Então, compromisso dificílimo para o Flamengo.